Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falamos de tantas graças, né? E com essa canção do Tiago, eu pensava aqui comigo. O maior milagre, não é? O maior prodígio é Deus conosco. Isso aí, quem tem isso, tem tudo. Porque a graça é diferente para cada momento. Ela se manifesta de uma maneira diferente. E as necessidades pedem respostas diferentes da parte de Deus. O que às vezes serve para um, não serve para outra pessoa. O que vai levar alguns para o céu pode pôr a perder a outros. Até os dons de Deus. O Senhor não os concede a qualquer um para não levar a pessoa à perdição. Você sabia disso? Tem muita gente que não tem um ministério de evangelização com êxito frutuoso, porque o êxito do ministério levaria a pessoa à perdição, não é? Então, quando a pessoa ela não tem humildade para perceber que é Deus quem realiza por meio dela, Deus prefere não utilizar aquela pessoa, não permite que ela veja os frutos do trabalho de evangelização que ela está realizando, para que ela não se perca pelo orgulho, não é? Acreditando que aquilo vem dela. Sem a humildade, nós não temos estrutura para suportar um ministério de evangelização poderoso. Aí você entende porque Deus dá a uns e a outros não. Sempre para o bem da pessoa, sempre agindo com amor em favor dela. Mas em todas as situações, o maior milagre na nossa vida é Deus com a gente. Por isso também esta palavra, olha lá, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 33 ao 41. Chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: que discutíeis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, seja aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, nós vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse: não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós está a nosso favor. Quem vos der um copo de água para beber, porque sois de Cristo, não ficará sem recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Jesus viu que eles estavam ali batendo boca, nervosos uns com os outros, né? Que estavam disputando o lugar. O que eles queriam? Queriam poder. Gente, em todo lugar nós vamos encontrar pessoas lutando por poder. Você que se escandaliza, né? Ah, Márcio, eu estou tão decepcionado com a igreja, com a minha comunidade, com a minha paróquia, porque as pessoas
ficam lutando por poder. Meu filho, leia o Evangelho. Você vai ver que nem a presença física de Jesus evitou gente ficar dando cabeçada, porque achou que o reino dos céus é exercer poder sobre as pessoas. Esses pobres estão equivocados, achando que buscam um lugar de posição, acabam buscando o último lugar diante de Deus. Porque para Deus maior não é quem tem o poder, maior é quem serve. E Jesus deixou eles conversarem lá e discutirem, porque o que estava havendo entre eles era disputa, era discórdia, era tristeza, era desconfiança, não é? Eles estavam brigando, não estavam conversando. E Jesus perguntou, então eles ficaram calados, porque dava vergonha falar o que eles estavam discutindo pelo caminho. Eles estavam discutindo quem era o maior. Então Jesus sentou-se. Por que sentou-se? Porque na cultura de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o caso aqui no Brasil não, mas no Oriente Médio, quando um mestre vai falar, ele se senta. Sentar para ensinar é como quem diz: agora eu estou na posição de mestre, agora vocês sentem que eu vou ensinar. Tanto que a gente, inclusive, tem, essa expressão dentro da nossa igreja, que é a cátedra de Pedro. É a cadeira, não é? De onde se senta para ensinar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as direções para a direção, para o povo de Deus. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro de todos, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, seja aquele que serve a todos. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e seja aquele que serve. Gente, nada nos aproxima tanto de Deus quanto a oração e servir as pessoas. A vida é serviço, sabe? E serviço que eu digo aqui não é trabalho, que não sobrecarrega, não. Ontem eu, antes de ir para o aprofundamento online, a Rose até foi me chamar: você vai atrasar para o aprofundamento, porque eu estava numa daquelas conversas gostosas com meu filho. A conversa já estava durando, sabe? Porque quando a gente pega para conversar é para valer. E entre os assuntos estava esse aqui, sabe? A gente não pautar a nossa vida na busca de dinheiro, porque dinheiro não é tudo na vida, gente. Dinheiro faz diferença, sim, claro que faz. Dinheiro faz falta? Faz falta. Mas dinheiro não é tudo, não é? E nós não devemos guiar a nossa vida em função de dinheiro. Porque por causa do dinheiro muita gente sacrificou a própria vocação, muita gente abriu mão de ter uma vida gostosa, verdadeiramente e no melhor sentido da palavra, confortável, generosa. Por causa de dinheiro muita gente abriu mão de conhecer a própria família, porque viveu para poder buscar crescer financeiramente. Então ele tinha que sacrificar alguma coisa, sacrificou sua vida familiar, sacrificou ver os filhos crescerem, sacrificou o convívio com o marido, sacrificou o convívio com a esposa. Não é tudo, sabe? Mas então por que a gente trabalha? Para servir. Dinheiro vem como consequência. Sabe, a coisa mais bela dessa vida é você poder ajudar as pessoas. É que o seu amor não seja só da garganta para fora, sabe? Porque até um dia, quando nós chegarmos diante de Deus, o Senhor vai nos perguntar se nós amamos. E vai ter gente, queira Deus, não seja eu, que vai dizer assim: Senhor, não foi em teu nome que nós pregamos, não foi em teu nome que nós expulsamos os demônios? E Jesus vai dizer: ide malditos. Meu Deus do céu.
e de malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer, porque eu tive sede e não me deste de beber, porque eu estava nu e não me vestiste, porque eu estava preso e não me visitaste. Isso aqui não é trabalho, profissão. Isso é serviço que se presta a quem precisa. Então nós vamos ser interpelados por Jesus sobre o amor que nós transformamos em serviço. Em outras palavras, se nós estendemos ou não a mão para ajudar quem estava perto da gente precisando. A gente não precisa sair caçando as pessoas para poder fazer isso. Nós temos apenas que prestar atenção no que está à nossa volta. Esses dias eu fui aqui na praça da cidade, aconteceu uma coisa que me desmantelou. A gente coloca o carro ali na praça e sempre tem algumas pessoas em condição de rua, né? sem lugar para morar, que ficam pedindo ali alguma ajuda. E na hora que eu fui entrar no carro, um dos rapazes veio para poder pedir ajuda. Eu peguei o dinheiro ali que eu tinha, fui dar o dinheiro para ele. Na hora que eu coloquei o dinheiro na mão dele, ele começou a me abençoar. Eu estava alcoolizado, muito alcoolizado, mas ele sinceramente começou a me abençoar. Que Deus te abençoe, obrigado por isso, eu vou poder comer. Começou a falar. Aí eu voltei, apertei a mão dele e ele continuou me abençoando. E aí eu disse para ele assim, vem cá, me dá um abraço. Aí ele parou, congelou na hora e disse assim, eu posso? Eu falei, claro que pode. Puxei e abracei aquele rapaz. Gente, ele entrou num choro compulsivo, pegou o dinheiro. Ai, meu Deus, tomara que eu consiga terminar de contar. Terminar de falar. Pegou o dinheiro, me devolveu e disse, leva o dinheiro, não quero dinheiro, não quero. Pega o seu dinheiro de volta. Isso aqui, para mim, foi a coisa mais importante que aconteceu nos últimos anos. Pega, não quero dinheiro, leva o dinheiro. Aí ele olhou para mim e disse assim, você sabe quanto tempo faz que eu não recebo um abraço? E me deu trabalho fazer ele ficar com o dinheiro. E às vezes a gente passa pelas pessoas e não enxerga as pessoas, nem Deus nelas. Pouco importa que ele esteja alcoolizado. Quem tem um alcoólatra na família sabe que o álcool não tira da pessoa quem ela é, deforma a pessoa, impede ela de viver a dignidade dela. Mas a pessoa está ali e precisando de ajuda, sabe? E um dia o Senhor vai nos perguntar a respeito disso. E eu não digo para você com orgulho pelo que eu fiz ali, não, porque simplesmente aconteceu naturalmente. Mas para uma vez que eu fiz, eu também tenho que me perguntar que quantas que eu não fiz? E quantas que eu não fiz? Se você quer ser o primeiro diante de Deus, o segredo é se abaixar. O segredo é ser humilde. O segredo é não considerar que você está acima de ninguém. É se considerar menor do que os outros, sim. Porque quando você está por baixo de uma pessoa, você pode levantá-la. Essa é a ideia de servir. É colocar-se por baixo para poder levantar. Não é o que a gente faz em família? Diz um ditado que a única pessoa que se alegra por você ser melhor do que ele é o seu pai. Sabe, o homem só se alegra numa situação em que um outro homem é melhor do que ele. Quando é o filho dele. Em parte é verdade, em parte não é. Porque quando você ama de verdade uma pessoa, você fica feliz que ela seja melhor do que você. O mestre quer que o discípulo seja melhor do que ele, porque o discípulo é um tipo de filho.
Mas, na verdade, não se trata de ser filho, não se trata de ser discípulo, se trata do amor que você tem pela pessoa. Quando a gente ama alguém, a gente se coloca por baixo para levantar a pessoa. A gente tem alegria na alegria de quem a gente ama. Sabe, é alegria em dobro. Se tivesse aquela coisa boa, tivesse acontecendo com a gente, comigo particularmente, não me traria tanta alegria vê-lo acontecer com meu filho. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando o serviço se une ao amor, meu bem, meu querido, isso põe o céu dentro da gente, isso leva a gente para o céu. Por isso Jesus disse que o segredo está aqui, ó. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Em seguida ele pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçou a criança. Porque nosso Senhor é cheio de ternura. Ele não abraçou só uma criança, não. Ele abraçou muitas. E ele abraçou muita gente que tinha um coração de criança. Jesus tocava nas pessoas. Jesus se sentava com ela. Olha, narra aqui o Evangelho que na Santa Ceia tinha um deitado no peito de Jesus. Porque nosso Senhor é cheio de ternura. E abraçando aquela criança, ele diz: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, não acolhe a mim, mas o Pai, o Criador, aquele que me enviou. E João, nessa hora, sentiu que o negócio estava pegando para ele. Porque ele percebeu o que ele tinha feito, porque eles estavam buscando poder. Era isso que eles estavam buscando. Olha lá o que ele diz: Senhor, mestre, nós vimos alguém expulsar os demônios em teu nome, mas nós o proibimos. Por que João tomou a frente? Porque foi ele. Ele deu voz. Nós o proibimos porque ele não andava conosco, ou seja, não é do nosso time. Já tem muita gente aqui para disputar quem vai ficar com o primeiro lugar. Ainda tem esse aí que não convive com a gente, querendo pegar uma beirada. Nós o proibimos. E Jesus diz: não o proibais. Pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós está em nosso favor. Meu Deus, como a nossa vida seria mais simples se nós entendêssemos o que está escrito aqui. Quem não está contra você está em seu favor. Outro dia uma senhora chegou para mim e disse assim: estou muito chateada com meu marido, porque o meu marido, ele não vai comigo à igreja, né? Eu falei: mas impede a senhora? Não, não me impede, mas ele não vai. Eu falei: para de infernizar seu marido. Agradeça a Deus, porque ele, além de não atrapalhar, ainda incentiva que a senhora vá. Quem não é contra já está a favor. A senhora está muito melhor do que muita gente. Reze, ame o seu marido e sirva o seu marido, porque a senhora vai ver que pelo seu amor, uma hora ele vai com a senhora. Agora, se a senhora ficar o tempo inteiro perturbando a cabeça dele, porque ele não vai, isso só vai conseguir afastá-lo mais. A gente fica procurando o inimigo onde a gente não tem e não enxerga o inimigo onde ele está. Tem gente, olha, eu vou falar para você, tem gente que tem dedo podre para amizade. Só escolhe amizade ruim e despreza a amizade boa. Luta contra quem ajuda, luta contra quem dá bom conselho, fica de mal de quem corrige, condena os verdadeiros amigos que trabalham pelo bem da pessoa, mas se cerca de bajuladores, se cerca de gente que adula, se cerca de gente falsa, que só quer uma oportunidade para um degrauzinho. Olha, nós temos que pedir a Deus sabedoria para não enxergar inimigo onde ele não está. Quem não está contra você já está te ajudando, já está em seu favor. E olha quem disse isso: Jesus.
E mais, quem vos der um copo de água para beber, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a recompensa. Onde é que Jesus está pondo o acento, minha gente? No serviço. Eles queriam poder e ainda tiveram a pachorra de proibir quem estava servindo. Olha, é muito triste quando você vai a alguma comunidade, alguma paróquia, e você vê um líder religioso, seja o padre, seja o agente de uma pastoral, combatendo as pessoas que estão servindo, arrumando confusão, criando problema, proibindo retiro, proibindo encontro, proibindo evangelização. Por quê? Porque tem medo de dividir poder. Tem medo das pessoas generosas, porque ela pode herdar parte do dízimo ou dízimo em outro lugar. Isso é uma confissão de desconfiança da providência divina. É querer colocar a sua confiança nas migalhas, nas moedas que o outro pinga ali na sacolinha. Gente, quem mantém uma obra de Deus é Deus. Você pode fazer o que você quiser, porque se não é inspirada por Deus aquela obra, você pode ficar tranquilo que quem mantém é Deus, o dinheiro vai todo para outro lugar. Não importa, pode ficar chateado, pode rasgar as vestes, pode reclamar com a comunidade, pode falar de dízimo todo domingo, porque o povo tem olho, o povo observa e está vendo que o dinheiro não rende, não produz o bem, não serve aos pobres, não faz crescer a comunidade. Pelo contrário, a pessoa ainda persegue e não vai conseguir nada. Vai conseguir nada. É triste quando você vê que o evangelho não avança e o serviço da evangelização não alcança muita gente que está perecendo por falta de Deus, porque alguém que assumiu uma posição de destaque quer controlar as pessoas. Você vai na medida em que eu deixo. Não é assim, gente. Aqueles que foram colocados à frente foram colocados para servir. E esse serviço tem a ver em incentivar o bem e acompanhar para que erros não aconteçam. Não é? Eu não sou a medida é Deus. Às vezes a gente quer colocar na comunidade da gente a nossa medida rasa. Então, o que eu dou conta de acompanhar é que pode acontecer. Não, você que tem que pedalar e correr atrás daquilo que está acontecendo e não barrar a obra de Deus, porque você não dá conta de acompanhar. Não fazer igual o João, não. Senhor, nós vimos alguém que estava expulsando lá os demônios em teu nome e nós proibimos porque ele não andava conosco. É o contrário. Nós temos que incentivar as pessoas às experiências de oração. Ontem eu ainda dizia isso para a minha esposa. Nós precisamos rezar por essas pessoas boas, que também têm as suas fraquezas, que também têm os seus defeitos, mas que estão aí evangelizando, porque essas pessoas fazem um grande bem. Um grande bem nas pregações, nas músicas, nos encontros. Por que vai tanta gente em encontro? Porque as pessoas precisam, gente. As pessoas precisam. Você vai lá nos postos de saúde, nos hospitais do SUS, está assim, ó, de gente. Porque não tem mais o que fazer? Porque estava chato ficar em casa? Porque resolveram pôr um banquinho do lado de fora do hospital, porque ali a paisagem é mais bonita? Não, estão lá porque precisam. A necessidade faz a pessoa ir ao encontro do posto de saúde, ao encontro de oração. Porque algo dentro do coração da pessoa diz para ela que Deus está ali e que Deus pode lhe dar a graça que ela tanto necessita. Falava para você desse encontro que vai ter lá em Fátima e que vai ter em Lourdes. Meu Deus, que graça! Uma pessoa que pode ir a um lugar desse. Tem gente que não pode. Mas às vezes você pode. E não vai porque não se decide. E qual é o bem que ali me espera? Eu, sinceramente, digo para você que eu tenho uma grande expectativa. Porque também eu, desta vez, vou fazer o que eu ainda não tinha feito. Essa consagração a Nossa Senhora. E isso tem mexido com o meu coração muito. Desde que eu vi o que disse um padre exorcista. Ele disse o seguinte: eu tenho que afirmar. Eu devo afirmar.
consagrar uma pessoa ao coração imaculado de Maria significa construir em volta dela um escudo protetor invisível, mas que é impenetrável. E aí ele se perguntava, né? Por que que as mães de hoje não consagram seus filhos a Nossa Senhora? Como a mãe dele o fez, que a mãe dele o consagrou. E aí ele dizia, basta pouco, é preciso pouco para você consagrar uma pessoa a Nossa Senhora. Uma simples oração feita por um sacerdote com essa intenção. Uma simples oração feita por um sacerdote com essa intenção. Todos os filhos, principalmente as crianças, deveriam ser consagradas ao Imaculado Coração de Maria e gozariam de uma proteção única. Nós precisamos fazer não como João fez nessa altura. Nós precisamos fazer como aquele moço que estava lá expulsando os demônios em nome de Jesus. Nós temos que levar a proteção de Deus a muita gente, inclusive que está oprimida. Isso que a gente tem que às vezes falar e convencer as pessoas hoje, era consenso no início da igreja, gente. Não precisava convencer as pessoas de que isso era o certo. Precisava era arrebanhar para mais gente fazer. Porque o que é que os primeiros cristãos, eles entendiam, sabiam e divulgavam? O que que eles diziam? Nós precisamos nos esforçar para nos reunir com mais frequência. Nos reunir para dar graças a Deus e louvar o Senhor. Olha qual era o desejo. Eles já se reuniam. Mas além de se reunirem bastante, eles diziam, precisamos nos esforçar, porque para a gente deixar as nossas atividades, para a gente ir para um encontro à noite, você acha que não custou para a gente estar aqui ontem, 21 horas? Não é? Depois eu até falava com alguns amigos, né, que passam mensagem para a gente, dizendo que acompanharam, eu até me desculpava, porque chega às 21 horas, a sua energia não é mais a das 9 da manhã. Não é? Você se desgastou no decorrer do dia, você se gastou, você trabalhou, você encontrou pessoas, você rezou, você aconselhou, você fez atividades que exigem do seu corpo, mas também que exigem da sua mente. Então, às 21 horas, você está no encontro, quer pregando, quer participando, quer fazendo o encontro, isso requer esforço. Requer esforço. Quem chega aqui para participar de um acampamento de oração em Cachoeira Paulista, requer esforço. A pessoa me sai lá de Manaus. E Manaus, às vezes, é parte do trajeto. Teve gente que veio para o encontro aqui, inclusive PHN também, 5 dias de viagem. Foi. Pegou barco, pegou avião para um aeroporto, depois para outro aeroporto, depois para Belo Horizonte, depois para São Paulo, aí pega o ônibus para chegar aqui. 5 dias. 4 aeroportos. E isso sim é esforço. Na época que não tinha avião, principalmente nesses santuários da Europa, as pessoas iam a pé. Sabe esse caminho de Santiago de Compostela? A pé. Porque não tinha outros meios assim de transporte, principalmente para as pessoas mais pobres. Porque o Espírito Santo confirma que nós precisamos nos esforçar para reunir com mais frequência. Para quê? Para dar graças a Deus e para louvar o Senhor. Eu sei que nós temos muitos encontros de cura e libertação, que nós temos encontros temáticos para a família, para os jovens, mas sabe qual é o maior motivo pelo qual nós devemos nos reunir? Agradecer e louvar o Senhor, porque no meio dos louvores Ele habita, no meio dos louvores Ele age, e às vezes o que a gente não consegue pelos pedidos, a gente alcança pelo louvor a Deus. E qual o motivo? O motivo é que aqueles que vieram antes de nós, aqueles que estavam mais perto de Jesus nos primeiros séculos, eles sabiam e diziam assim, olha,
Pois quando vocês se reúnem com maior frequência, as forças de Satanás são abaladas. E pela concórdia que nasce da fé de vocês, a morte que o demônio traz consigo é vencida. Repito, quando vocês se reúnem com maior frequência, as forças de Satanás são abaladas. Por que que as nossas famílias hoje sofrem tanto? Porque é raro você ver famílias se reunirem para agradecer e louvar a Deus. Porque se reunissem para agradecer e louvar a Deus, não é? As forças de Satanás seriam abaladas. Eu vou dando esses exemplos para você entender como é que a Canção Nova trabalha. Esses dias nós estávamos divulgando aqui a novena de Natal, né? Deixa eu ver aqui. A novena de Natal. Se você olhar do ponto de vista material, menos que R$5. O trabalho para fazer, para imprimir, para distribuir, você acha que paga? Não paga. E por que uma novena de Natal? Pois quando vocês se reúnem com maior frequência, as forças de Satanás são abaladas. E pela concórdia que nasce da fé. Como assim? Por causa da fé em Deus, o acordo, a concórdia, a paz, a reconciliação nasce da fé em Deus. Se você tentar se reconciliar com algumas das pessoas da sua família, sem Deus estar no meio, provavelmente vocês vão brigar mais, vão aprofundar as ofensas, e aí aquela divisão que já existia vai crescer galopantemente. Então como é que a gente faz, Márcio? Se aproxima pela fé em Deus. Se aproxima não para poder entrar naqueles assuntos que dividiram vocês. Se aproximem como homens e mulheres de Deus, se aproximem pela oração, se aproximem pela fé no Senhor. E a fé e a oração vai gerar a concórdia, vai fazer cair a inimizade entre vocês. E a morte que o demônio estava trazendo para a destruição de cada um e da sua família será vencida. Não é pouca coisa, meus queridos, não é pouca coisa. Então nada é melhor do que a paz que acaba com toda guerra, guerra espiritual ou terrena. O que é que acaba com a guerra? A paz. O que põe fim a uma guerra espiritual? A paz de Deus. Às vezes você olha em casa, as pessoas estão até sem muitos conflitos, mas você percebe que alguma coisa não está bem e que tem um combate espiritual acontecendo. E sim, e acontece. Tem família que não é litigiosa, de ficar gritando, de ficar brigando, não é? Mas você percebe que tem uma opressão, tem tristeza, sabe? Tem desgosto, tem quase nenhuma disposição de falar um com o outro. Você percebe que tem um peso, porque tem um combate espiritual também acontecendo por trás. Tem pensamentos inspirados pelo mal operando. Tem sentimentos instigados pela tentação acontecendo, operando dentro da pessoa. E o que acaba com esta guerra espiritual? A paz que vem pela presença de Deus. Como que põe fim a uma guerra terrena é a paz. Então não tenha medo. Não tenha medo. Se por Jesus você tiver o seu coração repleto de fé e de amor, não vai faltar nada para você. Porque maior diante de Deus é quem serve. Quem serve e ama está bem na fita, viu? Está bem com Deus. Então, se você está trabalhando pelo bem da sua família, se você está servindo, se apesar dos seus pecados você tem amado, não tenha medo, porque se você tiver o seu coração cheio de fé e cheio de amor, Deus te dá o que está faltando, Deus te dá o resto. Então, nessa nossa vida, tudo o que presta começa pela fé. Eu dizia que a paz começa pela fé, mas tudo o que presta começa pela fé.
Você sair de casa para constituir uma família começa pela fé. A fé de que tudo vai dar certo, a fé de que chegou o seu momento, a fé de que você está indo ao encontro de uma pessoa boa. Casar é um ato de fé. Quem te garante que você não está casando com um louco ou com uma louca? Quem te garante que depois do casamento a pessoa não vai virar do avesso e se mostrar uma outra pessoa? Quem te garante que a vida de vocês vai ser regularzinha e bonitinha, como você sonhou? De repente acontece um episódio e vira tudo de pernas para o ar. Então a gente se casa como? Num ato de fé. Ter um filho começa pela fé. Começar um negócio é um ato de fé. E precisa se encaminhar por amor. Tem que ser feito por amor. Tudo que você fizer com fé e por amor vai colocar você na presença de Deus e vai trazer Deus para aquilo que você está fazendo. E olha, vai abalar as forças de Satanás e vai derrotar o que vinha para afetar a sua vida e trazer a morte. Você acredita nisso? Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho para a gente rezar. Tudo em que você puser fé e puser amor, vai sair perfeito. E vai ter Deus ali e também vai aperfeiçoar você. Porque ninguém que declara sua fé em Jesus pode viver em pecado. Como disse Jesus a respeito desse rapaz que estava orando por libertação. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou você caminha com Deus ou caminha nas trevas. E outra, ninguém que tem amor no coração pode odiar. De quem é de Deus só vai sair coisa boa, fruto bom. Quem é de Deus é reconhecido pelas coisas que faz e não somente pelo que fala. Quem é de Deus age bem e persevera em fazer o bem, mesmo que isso lhe custe a vida. Por isso, Senhor, nós estamos te pedindo agora. Venha em socorro das nossas necessidades e dá-nos a tua graça. Dá-nos, Santo. A nossa maior necessidade nesta manhã é estar contigo, Senhor Jesus. E o nosso maior milagre é ter o Senhor conosco, ó Deus. E eu quero te louvar nesta manhã porque eu estou aprendendo a cada dia que a oração mais importante nem é a de súplica, mas é a de agradecimento e louvor a Deus. Porque presentifica o Senhor, porque nos leva para ti e te traz para nós. Por isso, nesta manhã nós te louvamos. Te louvamos por esta palavra que liberta. Te louvamos por esse momento de oração. Te louvamos por tantas coisas que o Senhor está nos ensinando e nos ensinou e ainda vai nos ensinar nesse dia de hoje. Obrigado, porque o Senhor quis falar conosco. Obrigado, meu Deus.